Então a gente vai ver hoje a continuação da aula 2, certo? Onde a gente está falando sobre casamento. A gente falou na aula passada sobre toda essa questão do que é o casamento, de como a gente deve insistir no casamento apesar de todas as dificuldades, basear o casamento no amor, o verdadeiro amor, não simplesmente o amor sentimental, mas aquele verdadeiro amor sacrificial, que é o amor de você se doa pelo outro, de você busca o bem do outro, mesmo o outro não correspondendo, mesmo o outro não sendo exatamente aquilo que você queria que ele fosse, mas você mesmo assim continua amando, pela fidelidade ao compromisso que você fez diante de Deus, de se casar com aquela pessoa, a aliança que você fez, você continua amando a pessoa mesmo assim, e investindo no casamento, lutando pelo casamento. A gente viu todas essas questões na aula passada. Então hoje a gente vai continuar aqui no ponto 3, falando sobre o casamento é sagrado e indissolúvel. Para a gente compreender, irmãos, essa verdade a respeito do casamento, porque hoje em dia, vocês já devem ter observado isso, muitas pessoas não consideram o casamento como algo de extrema importância, mas como algo descartável, que na menor dificuldade que surja, você já vai jogar tudo para o ar e desistir. Mas a gente vai ver que para Deus, que criou o casamento é algo muito importante. E a vontade dele é que esse casamento dure até a morte. Então nós vamos ver hoje toda essa questão da indissolubilidade, ou seja, o casamento deve ser indissolúvel, pelo menos em teoria, sim, é a vontade de Deus. E aí a gente vai estudar sobre essa questão também de divórcio e novo casamento. Será que pode haver ou não pode haver? Como é que a gente entende essas questões? Que embora a gente não queira que aconteça, mas às vezes alguns casais chegam a pensar nessa possibilidade. E aí fica aquela interrogação: será que eu devo me separar? Será que eu não devo me separar? Será que é vontade de Deus para mim que eu me separe ou não? Então a gente precisa compreender essas coisas. Então vamos lá. Ponto A: o vínculo matrimonial. Lembrando a vocês, certo, que quem quiser interromper, perguntar alguma coisa ou comentar, fiquem à vontade, viu? É até bom para a gente poder tirar todas as dúvidas que surgirem e a gente ser bem enriquecido pela aula. Mateus 19,6 diz o seguinte: de modo que já não são mais dois, porém uma carne, ou uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Eu até expliquei esse texto em outra aula, mas eu vou comentar de novo. Jesus está dizendo em outras palavras: quando os dois se unem, aos olhos de Deus não são mais dois, mas uma só carne, uma só pessoa. Tamanha é a união que o casamento traz, que Deus trata como uma só pessoa. Embora cada um tenha sua individualidade ainda, mas eles se tornam uma só carne. Deus está querendo dizer, em outras palavras, que é uma união muito profunda de duas pessoas diante de Deus. E aí ele fala categoricamente: o que Deus ajuntou, não separe o homem. É uma ordem que Jesus está dando. Muita gente compreende esse texto como se Jesus estivesse dizendo assim: o que Deus ajuntou, o homem não separa. É impossível de separar. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está dando uma ordem dizendo: não separe. Deus juntou vocês, Deus fez o casamento, juntou o casal, portanto, não se separem. É isso que ele está dizendo. Ele está dando uma ordem para que eles continuem juntos, porque essa é a vontade dele. É isso que ele está dizendo. 1 Coríntios 7,39, ele diz: a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Olha só que interessante. Enquanto ele viver. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor.
O que ele está dizendo em outras palavras? O homem e a mulher têm uma ligação até a morte. Essa é a ligação do casamento, até a morte. Irmão, tem exceções? A gente vai ver isso mais na frente. Eu estou tratando aqui da regra geral, o princípio absoluto de Deus. A questão de se há uma exceção ou não, a gente vai ver daqui a pouco, certo? Mas a regra geral é: enquanto os dois estiverem vivos, um está ligado ao outro. Só quando um dos dois falece é que a pessoa fica livre para casar com quem quiser, no caso de um falecimento do outro cônjuge, contanto que seja no Senhor. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que seja na presença de Deus, um casal unido com Deus. Porque muita gente quer casar com alguém que não tem o Senhor, e aí um está com o Senhor e o outro não está, fica um julgo desigual. Por isso que ele está dizendo, mas somente no Senhor. Estes textos nos mostram claramente que o vínculo matrimonial é fortíssimo, são uma só carne. O vínculo é realizado pelo próprio Deus. Isso aqui é muito interessante, pelo próprio Deus, o que Deus ajuntou. Então, irmãos, isso é muito importante da gente compreender, porque isso prova que o casamento não é uma coisa qualquer. No momento que a gente casa, Deus nos juntou. Aí tem gente que diz assim, mas irmão, eu acho que o meu casamento não foi Deus que juntou, não. Deus só não juntou se foi algo contrário aos princípios dele. Em que sentido? Por exemplo, se você casar com a sua irmã, isso é incesto. Deus não juntou esse casal, não foi da vontade de Deus. Se você casar com um incrédulo, não foi Deus que juntou, realmente não foi vontade de Deus isso. Não é, Deus não abençoou essa união, não era o que Ele queria. O que mais? Se você está casado com alguém, se separou fisicamente, aí você decide se unir a outra pessoa. Não foi Deus que fez essa união. Você se uniu por conta própria, mas não foi aprovado por Deus, porque você ainda estava ligado ao seu cônjuge antigo. Então, mas se o casamento estiver dentro da vontade de Deus, dentro de todos os princípios de Deus, então esse casamento foi Deus quem juntou. Até mesmo um casamento de duas pessoas que não conhecem a Deus, Deus valida esse casamento. O que eu creio que Deus não valida, porque na sua palavra Ele mostra, como eu disse, é se você é um crente, conhece a palavra de Deus, sabe que não deve casar com um incrédulo, e você casa. É claro que se a pessoa se converter depois, automaticamente a bênção de Deus vai estar sobre essa união. Mas se você casou com um descrente, propositadamente desobedecendo a Deus, Deus não se agradou dessa união. Mas, na regra geral, toda vez que você se casa, Deus ajuntou. Tem gente que às vezes pensa que porque o casamento está dando errado, essa pessoa não é exatamente o que eu pensava, não é o que eu queria, e aí as pessoas inventam essa desculpa. Eu acho que foi Deus, não foi Deus que fez essa união, eu vou me separar. Mas não é assim que funciona, irmãos. Todo casamento é feito por Deus. Ponto C. É um vínculo indissolúvel enquanto os dois cônjuges estão vivos. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Somente a morte de um dos dois pode dissolvê-lo. Nenhum homem ou lei humana pode dissolver este vínculo. Quem o fizer estará se rebelando diretamente contra Deus. O que quer dizer isso? Que nenhum homem ou lei humana pode dissolver este vínculo. Porque as pessoas podem de repente dizer assim: eu vou me separar, eu vou me separar da minha esposa. Eu decidi. O vínculo está dissolvido? O que vocês acham? Porque eu decidi que eu vou me separar e vou me casar com outra pessoa. Pela palavra de Deus, eu dissolvi o vínculo? Não, eu não dissolvi o vínculo, ele continua existindo. Porque eu tomei uma decisão por conta própria
contrária à vontade de Deus, e na verdade eu estou em adultério. É isso que a gente vai ver daqui a pouco. Eu não estou com a vida abençoada por Deus. Eu não estou com a união abençoada por Deus. Então, a questão da lei humana, a lei humana pode dissolver este vínculo? Ou seja, eu vou lá no juiz e aí peço divórcio, o juiz dá o divórcio e agora eu posso casar com quem eu quiser? Não. O juiz ele não tem autoridade de dissolver o vínculo que foi feito por Deus. Nenhum homem tem autoridade de fazer isso. O casamento não pode ser dissolvido por qualquer pessoa. Os irmãos estão entendendo até aqui? Está claro? Então vamos continuar. Agora vamos ver a questão de separação, divórcio e recasamento. Primeiro, separação. 1 Coríntios 7, 10 a 11 diz o seguinte: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. Que Senhor? Jesus. Jesus foi quem ordenou isso, que a mulher não se separe do marido. Onde foi que Jesus ordenou isso? A gente leu o texto lá de Mateus 19 e Marcos também, quando ele diz o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então Jesus ele deu a ordem para não separar, e Paulo está repetindo lá em 1 Coríntios 7, quando ele diz: ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. E o mesmo vale para o marido também, que o marido não se separe da esposa, obviamente. E aí ele diz: se porém ela vier a separar-se, ou seja, porque tanto a mulher quanto o homem, eles podem dizer assim: eu vou me separar, vou me embora da minha casa, vou morar sozinho, ou vou morar com outra pessoa. Se separou-lhe fisicamente. Aí o que Paulo diz se isso acontecer? Que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aí ele enfatiza também para o marido, que o marido não se aparte da sua mulher. Então, se você decidir se separar, o que Paulo diz? Que não se case. Por que Paulo fala isso, que não se case? O que vocês acham? Diante de tudo que a gente já viu até aqui. Você decidiu se separar e ele diz: não case. Por quê? Você continua casado com outra pessoa. Não foi porque você decidiu: eu vou me separar. Você não desfez o vínculo, você continua casado. Por isso que ele diz que não se case ou se reconcilie. Quais são as suas opções? Ou você não casa, vai ficar solteiro, ou então você se reconcilia, volta para o seu cônjuge, volta para aquele com quem você tem um vínculo matrimonial. É isso que Paulo está dizendo. Vamos ver agora sobre divórcio. Malaquias 2, 14 ao 16. Tem um texto aí na apostila, diz assim: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Ou seja, no momento do casamento, Deus estava lá. Deus estava unindo vocês no momento do casamento. Ele foi testemunha, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrejava o espírito? E por que somente um? Não é que buscava descendência piedosa? Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. E aí veja o que Deus diz no final: pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. Então o que Deus pensa do divórcio? Alguém pode perguntar. Deus detesta o divórcio, irmãos. Essa é a verdade. Ainda que Ele possa permitir em alguma ocasião, Ele permitiu na lei. Jesus também permitiu. A gente vai ver aqui numa situação. Mas isso não significa que Deus está gostando que aquilo aconteça.
Deus detesta. Para Ele é uma coisa horrível, que Ele não queria que acontecesse nunca um divórcio. A vontade dele é que o casal permanecesse unido até a morte. Essa é a vontade de Deus. Quando há uma separação, Deus ele se entristece, Ele aborrece aquilo, Ele não se agrada, Ele não fica feliz. Nós tendo isso em mente, irmãos, nós nunca deveríamos pensar num divórcio. Sabendo que Deus detesta algo, se nós amamos a Deus, nós temos que amar o que Deus ama e detestar o que Deus detesta. Então, se eu amo a Deus, por que eu vou ficar o tempo todo cogitando a possibilidade de divórcio? Qualquer problema que surgir, eu vou me divorciar, não tem jeito não, vamos separar, não, vamos embora. Um cristão não pode pensar desse jeito, irmãos. Não pode. Nós temos que ter a mentalidade de Cristo, pensar como Deus pensa. Vamos lá para o ponto 3 agora, recasamento. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. Isso é Jesus que falou, certo? E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Marcos 10, 11 e 12. Então vamos supor que eu não estou bem no meu casamento, e aí eu decido que eu vou me separar e vou casar com outra pessoa. Aquele casamento foi aceito por Deus? O que é aquela união? É um casamento? É o que? Adultério. Se eu decidir me separar da minha esposa por um motivo qualquer e casar com outra, eu adulterei. Ela continua sendo a minha esposa, e eu e aquela pessoa com quem eu me uni somos adúlteros. É isso que Jesus está dizendo. A gente sabe que muitas igrejas aí abençoam, né? Qualquer pessoa, qualquer união, mas não é assim que a Bíblia ensina. Há critérios, você tem que avaliar a situação. Romanos 7,3: de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem, porém se morrer o marido, estará livre da lei. Que lei? A lei do casamento. E não será adúltera se contrair novas núpcias. Paulo só está reforçando aqui o que a gente já viu em outros textos, e que Jesus falou também, que a morte é que dissolve o vínculo. Lucas 16:18 diz: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Ou seja, vamos supor que eu repudio a minha esposa e caso com outro. No caso, vamos supor, no caso aqui eu não casei com outra ainda, eu repudiei a minha esposa. Se ela casar com outro, mesmo ela tendo sido repudiada por mim, se ela casar, ela adulterou, porque o vínculo não foi desfeito. É isso que ele está dizendo. Nem mesmo a pessoa que está inocente na história, se houve uma separação, ela não está livre para casar, porque ela ainda continua casada. Eu sei que parece muito duro, né, irmãos, isso? Mas não sou eu que estou ensinando isso, não, é Jesus. Agora a gente vai ver daqui a pouco que há uma exceção para isso, porque Deus é misericordioso. Quando alguém se divorcia e se casa de novo, Deus não considera isto casamento, mas sim adultério. Se um solteiro se casa com uma mulher repudiada, também adultera, e vice-versa. A exceção, para a gente finalizar essa aula: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com repudiado comete adultério. Então, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, tanto no capítulo 19 quanto no capítulo 5, contém a única exceção para essa regra que tanto Jesus ensina como Paulo ensina, que é justamente essa aqui que dá entre vírgulas. A exceção é essa: não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. Nesse ponto aqui, Jesus deu uma exceção para essa regra. Ou seja, nesse caso, você pode se separar e casar de novo, que você não vai ser considerado
adúltero. É isso que ele está dizendo. Em todas as outras situações, se você se separa e casa de novo, você adulterou. Mas nessa situação você não se encaixa naquela regra. Se houve relações sexuais ilícitas por parte do cônjuge. Agora, uma coisa interessante: Jesus não está dando uma ordem. É importante a gente compreender isso. Jesus ele não está dizendo, se isso acontecer, se separe. Ele não está mandando você fazer isso. Ele está dando uma concessão. Você sabe o que é concessão? Uma permissão para você fazer isso nesse caso, se você quiser. Mas você pode continuar tentando ainda continuar com o seu casamento. Se você escolher isso, se você achar que, porque isso é uma coisa muito pessoal. Não cabe a mim nem a nenhuma outra pessoa chegar e dizer, você está obrigado a continuar, ou você tem que se separar se houve relações sexuais ilícitas. Porque isso quem vai ter que avaliar é você. Só você sabe até que ponto você tem condições de continuar junto com aquele casamento. Às vezes não houve só uma traição, houveram várias traições. É constante, talvez ainda está havendo. Não foi uma coisa isolada, sabe? Tudo depende muito de cada contexto. Às vezes a pessoa pisou na bola uma vez, caiu numa tentação, não conseguiu resistir, pecou, traiu seu cônjuge, mas está profundamente arrependido. É um caso sério do cônjuge considerar, perdoar e dar uma nova chance. Mas isso vai de cada pessoa. Tem gente que diz que não consegue. Aí você não tem como obrigar a pessoa a dizer, você vai continuar junto, porque não é obrigado. Jesus ele deu uma permissão para que, se a pessoa nessa situação quiser, ela se separe, e se ela quiser, constitua uma nova família, embora isso não seja um mandamento. A situação ideal, obviamente, seria a pessoa perdoar e continuar o casamento. Mas nem todo mundo consegue perdoar e continuar com a pessoa. É uma coisa muito difícil realmente. Você não pode colocar isso como uma obrigação para ninguém. Para os discípulos de Jesus, a primeira coisa que se exige é o perdão, fruto de um coração flexível e amoroso. Então, independente de você continuar com a pessoa ou não, uma coisa você vai ter que fazer: perdoar. Isso aí é sem sombra de dúvidas. Agora, se você vai continuar junto com a pessoa ou não, é uma decisão que você vai ter que tomar. Embora a situação ideal seria você cogitar, pensar fortemente na possibilidade de continuar com o seu casamento. Porque uma separação, irmãos, é algo traumático. Eu nunca passei por isso, mas quem já passou sabe que o que eu estou falando é verdade. É uma coisa traumática. É ruim você se separar do seu cônjuge. Tanto você se prejudica, como seus filhos são prejudicados. Não é bom. E aquela pessoa está ligada a você, vocês eram uma só carne, e toda separação traz um trauma enorme. Então é muito importante cogitar a possibilidade de continuar. Com exceção desse fato, qualquer outra coisa que motive a separação e o divórcio tornará o segundo casamento inaceitável diante de Deus. Ou seja, qualquer outra situação é inaceitável diante de Deus. Essa foi a única exceção que Jesus colocou. E eu creio, irmãos, que Ele colocou essa exceção justamente por conhecer o coração das pessoas e saber que às vezes se torna extremamente difícil a pessoa conseguir continuar. Eu não sei se eu conseguiria continuar. A minha esposa, não sei se ela conseguiria continuar comigo se eu fizesse isso. É algo difícil. Eu não saberia responder para vocês: irmão, você continuaria casado com a Verônica se ela te traísse? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei o que é que eu faria. Não sei como é que eu reagiria, isso nunca aconteceu.
seria uma coisa nova. Eu não sei se eu ia conseguir continuar, porque eu sei que provavelmente a pessoa deve ficar com aquela coisa o tempo todo pensando no que aconteceu, pensando que pode acontecer de novo, não sei, é complicado. Principalmente se a pessoa continuou fazendo, ainda está fazendo mais vezes e não dá mostra nenhuma de arrependimento de que vai deixar de fazer, aí é que fica mais complicado ainda. Se foi uma coisa que aconteceu uma vez perdida, a gente tem até que tentar ser misericordioso, porque podia ser a gente, podia ser qualquer um de nós. Às vezes a gente pensa assim, eu nunca faria isso. Qualquer um de nós está sujeito a cometer esse erro. Qualquer um de nós está sujeito a passar um momento difícil no casamento, um momento bem difícil, e coincidente com esse momento difícil, você se apaixonar por alguém, porque às vezes você se apaixona sem querer. Paixão é uma coisa que às vezes toma conta de você e você não percebe. É claro que geralmente isso acontece quando a pessoa vai dando corda e isso vai alimentando, até que chega um ponto em que ela está tão ligada, assim como você vai encontrar pastores que vão bater o pé e dizer, não importa, mesmo que tenha adulterado, mesmo que tenha traído, você não pode se separar e casar de novo, você tem que continuar com aquela pessoa o resto da vida. E se você não quiser continuar, então continue solteiro o resto da vida. Você não pode casar nunca mais com ninguém. Você vai encontrar pastores ensinando isso também. Quer ver um exemplo? Muito conhecido no Brasil, pastor Paulo Júnior. Vocês conhecem? Ele defende esse ponto, que você, mesmo que tenha sido traído, você não pode nunca mais casar com ninguém. Você está ligado àquela pessoa até a morte. Então existem várias visões. Pode falar. Caso da violência física, eu penso o seguinte: se a violência dentro do lar, a pessoa, se ela está correndo risco, principalmente, ou se aquilo ali é constante, eu não acho que ela deve continuar vivendo no mesmo teto com aquela pessoa, porque a integridade física dela já está em risco. Sim. E aí, quando eu me submeto a uma vida de violência, é o meu pensamento, né? Quando eu me submeto a uma vida de violência, eu estou tentando contra o próprio tempo do Espírito Santo. E não é a vontade de Deus que você fique sendo espancado o tempo todo dentro da sua casa. Agora, o que acontece é o seguinte: surge outra questão. Você está livre para casar com outra pessoa? Isso já é outra questão. Porque, segundo a Bíblia, o casamento só se dissolve se houver uma traição. Então, se você estiver sofrendo violência, obviamente você não vai continuar no mesmo teto. Mas isso não significa que o casamento foi desfeito. Porque é um problema, isso, né? Quem trabalha com mulheres evangélicas, é uma questão muito polêmica, né? Porque a taxa de violência doméstica entre as mulheres evangélicas é maior do que as mulheres de outras religiões. Porque muitas vezes elas se submetem a viver uma vida de violência pela questão do temor, né? De dissolver o casamento e acabar caindo contra Deus. Então eu sempre, quando eu participo de alguma palestra sobre isso, eu chamo a atenção desse ponto, porque eu acho que vale a pena. Pois é um ponto importante. Não foi abordado na Bíblia esse ponto, mas é uma questão muito atual. Acho que porque na época ali as leis eram mais rígidas, né, quanto a isso, né? E talvez não acontecia isso comumente como é hoje, né? Talvez pelas leis serem mais rígidas, né, lá na época das leis de Moisés e tal, não acontecia como acontece hoje. Mas eu sou da opinião que você não deve continuar junto na mesma casa com uma pessoa que está te violentando, te batendo, espancando o tempo todo. E ainda digo mais, você tem que denunciar na polícia mesmo. Tem que levar para a polícia. Aí é caso de polícia. Você não pode aceitar uma violência contra você. Tem que ser denunciado. Agora, se a pessoa vai ficar livre
Para casar, aí já é outra questão. Eu não acredito que você desfez o vínculo do casamento. O que aconteceria? Você vai esperar em Deus para que Deus resolva essa situação. Você se afasta e se a pessoa, você vai estar afastado dela, provavelmente ela vai procurar um outro relacionamento e aí você segue com a sua vida. Se você quiser. Aí rompe o vínculo, exatamente. Eu mudando aqui de assunto, irmãos, outra questão que eu quero abordar aqui também, que é interessante e que qualquer um de nós pode chegar numa situação dessa, e é importante a gente compreender também. A pessoa que traiu, como é que fica a situação? Porque tem muita gente que pensa o seguinte: eu cometi um erro, traí o meu cônjuge, e agora? Agora eu tenho que passar o resto da vida porque o meu cônjuge não me quer mais. Eu me arrependi amargamente do que eu fiz, mas ele não me quer. O que é que eu faço agora? Vou passar o resto da vida sem ninguém? Solteiro? Aí essa questão é muito complicada. A Bíblia não aborda essa questão diretamente, mas eu respondi isso até na outra aula, perguntaram sobre isso, por isso que eu estou lembrando de falar de novo. Eu creio o seguinte: quando você se arrepende do seu pecado, Deus perdoa. Se houve um arrependimento sincero, verdadeiro, e você realmente está arrependido amargamente daquilo que você fez, eu creio que Deus ele dá já que o vínculo foi desfeito por sua culpa, mas o vínculo foi desfeito, a pessoa às vezes até já continuou com a vida dela, já está com outra pessoa, você não tem mais o que fazer, não tem nem como voltar mais àquele casamento. Eu creio que você pode continuar com a sua vida, casar com outra pessoa. A questão que largou a outra, né? Então foi para ele, aí largou. Aí ela não teve a relação sexual com a outra pessoa, então ele traiu. Sim, é isso que eu estou dizendo. O vínculo já foi desfeito. O vínculo foi desfeito. Foi desfeito por ele, tá certo, a culpa foi dele, mas o importante é que ele esteja arrependido. Tem que estar arrependido do que fez. E eu creio que Deus ele dá uma nova chance.